E se o maior erro não for apenas o pecado cometido, mas a forma como reagimos a ele? E se diante da dor escolhermos caminhos que parecem justos aos nossos olhos, mas que estão longe do coração de Deus? Gênesis 34 nos coloca diante de um dos textos mais difíceis da Escritura, não por falta de clareza, mas pela intensidade das suas implicações. Aqui não encontramos heróis, encontramos corações expostos, decisões precipitadas e o silêncio inquietante de quem deveria liderar. Diná, filha de Jacó, é violentada por Siquém, filho de Amor. E o que se segue é uma trama de dor, desejo, negociação e vingança, na qual Siquém tenta reparar seu ato com o casamento. Os filhos de Jacó respondem com engano ao exigir a circuncisão dos homens da cidade. E, aproveitando-se da vulnerabilidade deles, Simeão e Levi executam uma vingança brutal, enquanto Jacó, ao final, expressa temor pelas consequências, mas sem demonstrar um posicionamento espiritual claro diante de tudo o que aconteceu. O texto é denso, desconfortável e profundamente revelador. Ele não tenta suavizar a realidade, ele a expõe. O pecado de Siquém é grave, inegociável, condenável, mas a resposta dos irmãos de Diná também revela um coração dominado pela ira, pela vingança e pela justiça própria. E aqui está o ponto central. O mal nunca é corrigido com outro mal. A violência não redime violência. A injustiça não é tratada com injustiça. E então surge a pergunta inevitável. Quando somos feridos, reagimos como instrumentos de justiça de Deus ou como agentes da nossa própria ira? Simeão e Levi acreditam estar defendendo a honra da família, mas na prática ultrapassam completamente os limites da justiça. Usam um sinal sagrado, a circuncisão, como estratégia de engano. Profanam aquilo que deveria representar a aliança com Deus. E isso é extremamente sério. Quantas vezes usamos coisas espirituais para justificar atitudes carnais? Quantas vezes mascaramos vingança com linguagem de justiça? E Jacó permanece em silêncio durante grande parte do processo. Esse silêncio não é neutro, é revelador. A ausência de liderança espiritual abre espaço para decisões descontroladas. E quando ele finalmente fala, sua preocupação principal é o medo das consequências e não a gravidade moral dos atos. E isso também nos confronta profundamente. Estamos mais preocupados com os resultados dos nossos erros ou com o pecado em si? O capítulo não termina com a resolução, mas com tensão. E isso é intencional, porque Gênesis 34 não oferece conforto, oferece alerta. Mostra o que acontece quando a dor não é tratada à luz de Deus, quando a justiça é assumida pelas mãos humanas, quando a ira governa decisões. E então, inevitavelmente, somos levados a Cristo, porque diante de um cenário onde todos falham, o agressor, os vingadores e o líder omisso, surge a necessidade de um Redentor perfeito, um que não ignora o pecado, mas também não responde com vingança descontrolada, um que faz justiça sem corromper a graça. Esse é Cristo. Na cruz, ele não nega a gravidade do pecado, ele a assume. Mas ao invés de retribuir com ira sobre os pecadores, ele absorve a ira em si mesmo. Ele satisfaz a justiça de Deus e, ao mesmo tempo, oferece perdão. Isso muda completamente a nossa perspectiva, porque agora aqueles que foram alcançados por essa graça não podem mais viver segundo a lógica da vingança. Somos chamados a confiar na justiça de Deus.
não a usurpar seu lugar. Minha é a vingança, diz o Senhor. E isso não é fraqueza, é fé. Na prática, Gênesis 34 nos chama a refletir com seriedade. Como você tem lidado com feridas profundas? Tem buscado cura em Deus ou tem alimentado ressentimento? Tem confiado na justiça divina ou tem tentado resolver tudo com as próprias mãos? Há áreas da sua vida onde o silêncio tem permitido o crescimento do erro? O que precisamos ter em mente é: quando a dor não é tratada por Deus, ela se transforma em destruição nas mãos do homem. Mas quando é colocada aos pés de Cristo, ela se torna instrumento de cura, amadurecimento e redenção. Com isso, uma pergunta emerge, firme e necessária. Você vai permitir que as suas feridas te afastem de Deus ou vai levá-las até Ele? Mesmo quando isso exige quebrantamento, silêncio e dependência. Você vai responder à dor com ira ou com rendição? Porque no fim, não se trata apenas do que fizeram contra você, mas do que Deus deseja fazer em você através disso. Não se trata apenas da injustiça sofrida, mas da transformação produzida. Não se trata apenas de sobreviver à dor, mas de ser moldado por ela. E aqui está o ponto que não pode ser ignorado. Somente em Cristo a dor não termina em destruição. Somente na cruz o pecado é tratado sem que a graça seja anulada. Somente nele a justiça não é vingança e o perdão não é fraqueza. Ele é o único que pode entrar nas áreas mais feridas da alma e trazer ordem onde há caos, paz onde há ira e vida onde há marcas profundas. Porque há dores que, se não forem entregues, se tornam cadeias, mas se forem rendidas, se tornam testemunhos. Talvez hoje Deus não esteja apenas te perguntando sobre o que aconteceu, mas sobre o que você fará com isso diante dele. Pense nisso. Que Deus te abençoe.